Fala galera, nós estamos aqui no mais um GS Flash. Se você é novo no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e fica por dentro de tudo que nós estamos preparando aqui para você. Como você já viu no título desse vídeo, você não é baú para guardar ofensa. E antes de nós entrarmos nessa palavra, eu gostaria de contextualizar vocês do que estava acontecendo na história de Israel. Israel, eles tinham um rei chamado Saul. Mas com o tempo, esse rei começou a desobedecer e a desagradar o coração de Deus, fazendo com que Deus levantasse um novo rei. E o escolhido de Deus foi Davi. Sim, Davi é aquele jovem, que quando viu Golias desafiando o exército do Deus vivo, ele foi enfrentar Golias e apenas com uma funda e uma pedra venceu aquele gigante. E depois dessa vitória contra Golias, as mulheres de Israel começaram a cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E diante disso, Saul começou a ficar muito enciumado e começou a sentir inveja de Davi. E a Bíblia nos diz que um espírito mau dominou a Saul. E a gente vê pela primeira vez, Saul tentando matar Davi, lançando uma lança sobre ele 2 vezes. Só que Davi se desviou e conseguiu escapar. Mas depois desse episódio, Davi se tornou um homem fugitivo, porque diariamente Saul o perseguia e queria ceifar a vida dele por conta de toda a admiração que Israel tinha com Davi e pelo fato de Deus estar com Davi. Então, por diversas vezes, a gente vê Saul organizando seu exército para perseguir Davi. E no capítulo 24, a gente vê que Saul soube que Davi estava na região deserta, que ficava perto da fonte de Gedi, e juntou 3.000 dos melhores soldados que ele tinha e foi atrás de Davi. Só que Davi estava escondido numa caverna, no fundo dessa caverna. Então Saul, ele nem sabia, mas ele entrou naquela caverna para fazer as suas necessidades fisiológicas. E mesmo Davi tendo a oportunidade de matar Saul naquele momento, porque Saul estava sozinho, Davi não fez isso. Ele apenas cortou um pedaço da capa de Saul. E depois que Saul saiu daquela caverna, Davi gritou ele e falou: olha, Saul, você estava na caverna sozinho, eu podia ter te matado ali, mas eu não te matei porque essa nunca foi a minha intenção nunca foi te fazer mal. Então Saul naquele momento reconheceu que Davi não havia feito mal para ele, mesmo tendo a oportunidade, e ainda disse que ele de fato, Davi era o rei de Israel. E depois disso, Davi se comprometeu com Saul de não acabar com os descendentes dele, para que o nome de Saul e da sua família não fosse esquecido, e cada um foi para sua casa. E nesse capítulo 24 aqui, eu até sugiro você ler na sua casa atentamente. Eu contei a história aqui por cima e vou adentrar na nossa palavra aqui, citando alguns versículos que Deus falou ao meu coração. O primeiro tópico, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer para você é que quando nós estamos envolvidos numa situação parecida com a de Davi, onde nós somos ofendidos, onde alguém nos faz mal, a gente precisa aprender a ignorar as pessoas que tentam colocar mais lenha na fogueira. A gente vê que no versículo 4 desse capítulo 24, os homens que estavam com Davi diziam: essa é a sua oportunidade. O Senhor disse que ele te entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que você quisesse. Porém, Davi ignorou essas pessoas, porque ele pensava: Deus me livre de matar Saul, Deus ungiu a rei, eu não posso fazer algo assim. Então, que você também, quando você for ofendido por alguém, lembre-se de não dar ouvidos a essas pessoas que não temem a Deus, que dão maus conselhos, porque a gente não tem que ouvir pessoas, e sim a palavra de Deus. E quando a gente ouve o Senhor, isso faz com que a gente não peque contra o Senhor, porque as pessoas que ficam nos incitando, a fazer algo de ruim, algo de mal com o nosso ofensor, aumentando a nossa ira contra alguém, elas nos incitam, mas não são elas que vão passar pelas consequências, e sim nós. Então tome cuidado com essas pessoas que ficam te instigando a fazer mal a alguém que algum dia ofendeu a você. O segundo ponto que a gente aprende com o capítulo 24 de 1 Samuel
é que a gente não deve se ajuntar com as pessoas para atacar alguém, mas sim convencê-las a pensar bem a respeito daquele que nos ofendeu. A gente vê no versículo 7 que Davi, ele convenceu aqueles homens de não atacar Saul. E você que está aí na sua casa, você vai concordar comigo que por muitas vezes, quando nós somos ofendidos, a primeira coisa que a gente faz é falar mal da pessoa que nos ofendeu para alguém da nossa família ou algum dos nossos amigos. E dessa forma, nós disseminamos o ódio, trazendo em evidência apenas as falhas daquela pessoa. Quantas vezes nós tivemos nesse papel, de fazer as pessoas que estão ao nosso redor julgarem alguém, pensarem muito mal de uma pessoa por causa das palavras que nós falamos a respeito delas. E com isso as pessoas começam a atacar com palavras, com atitudes, apenas pelo motivo de que em algum momento nós somos ofendidos ou tivemos algum desentendimento com alguém. Mas com Davi a gente aprende a não se juntar com as pessoas para atacar uma pessoa, mas que você possa ter uma posição diferente, porque você conhece a Deus, sabe? Comece a dizer: aquela pessoa falhou, ela errou, mas ela tem as qualidades dela, aquilo foi só um momento. Comece a disseminar o bem e não o ódio. Outro ponto que eu aprendi com Davi é que a gente não deve pensar em se vingar. A gente vê no versículo 24, ou melhor, no versículo 11, que Davi diz assim para Saul: veja, meu pai, vejo o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não pensei em me revoltar contra o Senhor e nem fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. A gente vê que Davi, não somente não atacou Saul, como também isso nem passava pela cabeça dele. E às vezes a gente acha que só deixar o nosso ofensor, aquela pessoa que falou algo que nós não gostamos, de lado, é o suficiente. Mas além de nós não fazermos mal para as pessoas com atitudes, nós também temos que avaliar os nossos pensamentos para ver se isso não está passando na nossa cabeça. Se diariamente nós não temos alimentado pensamentos negativos, coisas ruins a respeito daquela pessoa, se nós não estamos trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança, como a Bíblia nos diz, mas estamos trazendo à memória aquilo que aconteceu conosco, aquilo que foi falado a nosso respeito, o que nós sofremos. Muitas pessoas estão passando por depressão justamente por esse motivo, porque elas estão trazendo à sua lembrança as memórias erradas, aquilo que já foi, aquilo que já aconteceu. Então, não foque no que as pessoas já fizeram com você, não fique pensando isso, mas traga à sua memória aquilo que Deus fala a seu respeito, traga à sua memória as coisas maravilhosas que Deus tem para o seu presente e para o seu futuro. Outro tópico que eu aprendi com Davi é que a vingança, ela pertence a Deus. A gente vê no versículo 12 que Davi fala assim: que o Senhor julgue qual de nós dois está errado e que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. E no versículo 15, Davi diz mais uma vez: o Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós está errado, que ele me julgue e me defenda e me livre do Senhor. Então Davi, ele entendia que a função de se vingar não vinha dele, não era dele, mas que a justiça dele era Deus. A gente vê na carta que Paulo escreveu para os Romanos, ele dizendo assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então o cristão, ele não deve buscar por vingança pessoal, mas deixar que Deus promova a punição devida àquela iniquidade. Afinal, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. O Senhor, ele faz justiça e defende os oprimidos. Então que você possa descansar em Deus. Não faça vingança por si mesmo. Não faça justiça com as próprias mãos. Mas descanse em Deus, que Ele é a sua justiça. Amém? E agora outro tópico que eu gostaria também de trazer para vocês é que quando nós somos ofendidos, por incrível que pareça, é a melhor oportunidade para nós demonstrarmos
quem nós somos em Deus. A gente vê no versículo 20 desse capítulo 24 que eu estou compartilhando com vocês, que Saul, ele reconhece, ele fala com as próprias palavras, depois dessas atitudes de Davi, de não matá-lo, de não fazer mal a ele, Saul reconhece: você é de fato o rei de Israel e durante o seu governo o reino continuará firme. Então são nesses momentos que a gente é ofendido, que a gente passa por um desentendimento com alguém, que nós temos que demonstrar quem de fato nós somos em Deus. É nesses momentos que nós temos que nos revelar como luz nas trevas. Pois se nós somos filhos, nós temos que agir como Jesus, que como filho de Deus que esteve nessa terra, ele era manso, humilde, tinha um coração bom e perdoava as pessoas sem hesitar. E até no momento mais difícil de Jesus, quando ele já havia apanhado, carregado aquela cruz e pregado naquela cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando Jesus falava isso, aqueles soldados estavam sorteando de uma forma muito fria as roupas dele. Mas mesmo Jesus tendo sido tão ofendido, até crucificado sem culpa nenhuma, ele ainda dizia: Pai, perdoa essas pessoas. Então o coração de Jesus era um coração puro e o nosso coração precisa se parecer com ele. E foi naquela cruz que ele revelou quem de fato ele era: o Filho de Deus que tirou o pecado do mundo e trouxe salvação à humanidade. Então, as pessoas que nos ofendem e os espectadores que veem isso, elas devem perceber que nós somos diferentes, que as nossas palavras, atitudes demonstram que o nosso coração é apegado a algo maior e que nós não agimos segundo as circunstâncias, e sim o caráter de Cristo que está em nós. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que amar os nossos inimigos, fazer bem àqueles que nos odeiam. A palavra de Deus diz que nós temos que abençoar os que nos amaldiçoam, orar pelos que nos maltratam. Afinal, que mérito nós teríamos se nós amássemos apenas as pessoas que nos amam? Que mérito nós teríamos se nós fizéssemos bem apenas as pessoas que nos fazem bem? Porque isso todo mundo faz. Mas nós que conhecemos a Jesus, nós temos que fazer algo além que todo mundo faz, que é amar os nossos inimigos e sermos misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. E o último tópico que eu gostaria de trazer para vocês é que a palavra de Deus diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Então, diante disso, da mesma forma como nós estamos sujeitos a passar por aflições, a sermos ofendidos, nós também estamos sujeitos a ofender as pessoas também. Nós também erramos, nós também falhamos. Eu, por muitas vezes na minha vida, a única coisa que eu podia fazer por alguém era pedir perdão, porque eu não podia voltar no passado, não tinha como eu fazer diferente, e eu gostaria muito que aquela pessoa me perdoasse. Então, da mesma forma como eu quero que as pessoas me perdoem pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas imperfeições, eu também preciso aprender a perdoar as pessoas. Eu também preciso aprender a não guardar a ofensa. E se você que está me escutando, está passando por um momento difícil, que você está angustiado, que você está carregando esse fardo, de ofensa, que você está guardando há muito tempo, Jesus, ele manda te dizer: venha a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, que eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E como eu disse no início desse vídeo, você não é baú para guardar ofensa. Então jogue essa ofensa fora e procure a Jesus, porque o fardo que ele tem para você é leve. Jesus, ele tem descanso para sua alma e ele vai te ajudar a se libertar dessa ofensa, ele vai te ajudar a liberar perdão e que você possa ser edificado com essa palavra e ser abençoado em nome de Jesus. Amém?